Teve uma época em que essas pessoas pisavam em tapetes vermelhos, eram seguidas por flashes de câmeras e encantavam milhões de fãs ao redor do mundo. Seus rostos apareciam nas telas de cinema, seus nomes estavam no topo dos cartazes, e suas vidas pareciam ser de fama, dinheiro e sucesso ilimitado. Para muitos pareciam intocáveis, como se estivessem acima das regras que valem para todos os outros. Mas Hollywood é um lugar onde um único passo em falso pode destruir tudo. Por trás da fachada glamurosa escondiam-se segredos obscuros, abismos incontroláveis e decisões que, passo a passo, saíam do controle. O que antes trazia aplausos e admiração, de repente transformou-se em manchetes, relatórios policiais e tribunais. Este vídeo não trata apenas de estrelas caídas, mas do momento doloroso em que a fama não protege mais e a realidade atinge impiedosamente. Eles eram conhecidos, celebrados e admirados, mas no final seu caminho não levou ao palco, e sim para trás das grades. E a primeira história desta lista pertence a um nome que quase todo mundo conhece, mas cuja queda deixou até mesmo fãs de longa data sem palavras. Danny Masterson. Danny Masterson foi por anos um dos rostos mais familiares da televisão americana. Através de seu papel como Steven Hyde em That 70's Show, ele também se tornou um nome conhecido na Europa. 8 temporadas de sucesso o tornaram parte integrante da cultura pop, e para muitos espectadores, sua carreira parecia permanentemente garantida. Ele encarnava o desajustado descolado, que convencia com charme e ironia e marcou gerações de fãs. No entanto, por trás da fachada aparentemente estável, acusações graves se acumularam ao longo dos anos. A partir de 2017, várias mulheres acusaram Masterson de tê-las abusado sexualmente no início dos anos 2000. As acusações ganharam ainda mais relevância devido à sua forte ligação com a Igreja da Cientologia, que foi acusada de pressionar as supostas vítimas. Por muito tempo, o caso parecia estagnado, mas em 2020, o Ministério Público apresentou formalmente acusações por vários delitos de estupro. A partir desse momento, sua carreira desmoronou quase completamente. A Netflix encerrou a colaboração, colegas se distanciaram publicamente, e Masterson desapareceu dos holofotes de Hollywood. Mesmo que o processo de 2022 tenha terminado inicialmente sem um veredito final, sua imagem pública estava irreparavelmente destruída. De uma celebrada estrela de série, ele se tornou um símbolo de quão rapidamente a fama pode desmoronar quando verdades reprimidas vêm à tona. 2. Ezra Miller. Ezra Miller foi por muito tempo considerado um dos talentos mais extraordinários de Hollywood. Com papéis em Animais Fantásticos e principalmente como protagonista de The Flash, Miller se tornou uma estrela global, também com um amplo público europeu. Sua inteligência, seu estilo pouco convencional e sua intensa presença em tela o tornaram um símbolo de uma nova e ousada geração de atores de blockbusters. No entanto, essa mesma excentricidade começou a se voltar contra ele. Já em 2020, um vídeo da Islândia causou alvoroço, mostrando Miller em uma situação violenta. Naquela época, o incidente permaneceu amplamente sem consequências. 2 anos depois, tudo escalou. Em 2022, Miller foi preso várias vezes no Havaí, entre outras coisas por assédio, comportamento agressivo e agressão. Cada novo relatório policial prejudicava ainda mais sua imagem. Além disso, surgiram relatos de instabilidade mental e acusações perturbadoras, que finalmente abalaram a confiança do público. De um celebrado super-herói, ele se tornou rapidamente uma das figuras mais controversas de Hollywood. O caso de Ezra Miller mostra de forma impressionante o quão rapidamente uma carreira pode desmoronar quando o caos pessoal assume o controle. 3. Michael Madsen. Michael Madsen foi por décadas uma figura constante do cinema internacional e particularmente muito popular entre o público europeu. Através de filmes como Cães de Aluguel e a série Kill Bill, ele se tornou um ícone do anti-herói implacável e perigoso. Sua voz rouca, sua presença intensa e a estreita colaboração com Quentin Tarantino o tornaram um rosto inconfundível do Hollywood moderno. No entanto, fora das telas, a vida de Madsen era marcada por lutas internas. Apesar do sucesso e de uma filmografia impressionante, sua vida pessoal permaneceu instável. O ponto de virada veio em 2022 com uma tragédia pessoal que mudou tudo.
O suicídio de seu filho o atingiu profundamente e mergulhou o ator em uma crise emocional da qual ele mal conseguiu sair. Apenas algumas semanas depois, Michael Madsen foi preso em Malibu e acusado de invasão de propriedade. Os detalhes permaneceram vagos, mas o incidente pintou o quadro de um homem marcado pela dor, pela perda e pelo esgotamento. Após o pagamento de uma pequena fiança, ele foi libertado, mas o dano à sua imagem pública já estava feito. A história de Michael Madsen é menos um escândalo do que uma tragédia silenciosa. Ela mostra que nem mesmo a fama e o reconhecimento de longa data podem proteger contra o sofrimento pessoal profundo, e que algumas batalhas são mais perigosas do que qualquer papel que já se tenha desempenhado. 4. Tiffany Haddish. Tiffany Haddish foi por muito tempo considerada uma das histórias de sucesso mais inspiradoras de Hollywood. Com seu destaque em Viagem das Garotas e seu humor inconfundível, ela conquistou um público internacional, incluindo a Europa. Ela apresentou o Saturday Night Live, ganhou um Emmy e mais tarde até um Grammy. Para muitos, ela representava coragem, honestidade e a ascensão de circunstâncias difíceis. Mas essa ascensão começou a ter rachaduras. No início de 2022, Haddish foi presa na Geórgia sob suspeita de dirigir embriagada, após ser encontrada dormindo ao volante de um veículo ligado. Embora tenha sido libertada pouco depois, as imagens de sua prisão se espalharam rapidamente e prejudicaram visivelmente sua imagem pública. Logo em seguida, veio a próxima controvérsia. No mesmo ano, ela foi envolvida, junto com um colega, em uma ação judicial que continha sérias acusações. Embora até hoje não haja condenação, 2022 marcou um claro ponto de virada. De uma figura exemplar celebrada, ela se tornou uma artista cuja carreira foi subitamente ofuscada por dúvidas e manchetes. A história de Tiffany Haddish mostra como a admiração pode rapidamente se transformar em ceticismo, quando o mau comportamento pessoal se torna público. 5. Gary Busey. Gary Busey já foi um ator respeitado com fama internacional, especialmente na Europa. Sua aclamada interpretação de Buddy Holly lhe rendeu uma indicação ao Oscar e abriu as portas para grandes produções, como Máquina Mortífera e Predador 2. Com sua energia intensa e sua aparência marcante, ele permaneceu na memória do público por anos. No entanto, um grave acidente de motocicleta no final dos anos 1980 mudou sua vida permanentemente. O próprio Busey explicou mais tarde que as lesões cerebrais sofridas afetaram severamente seu controle de impulsos. A partir desse ponto, aparições notáveis e comportamentos problemáticos se acumularam, minando lentamente sua carreira. Em 2022, essa evolução atingiu um novo fundo. Durante um evento de fãs, Gary Busey foi preso por comportamento inadequado em relação a várias mulheres. Pouco depois, seguiram-se outros incidentes em público, que reforçaram a impressão de uma completa perda de controle. De um respeitado ator de caráter, ele se tornou uma figura trágica, cujo talento foi ofuscado por problemas não resolvidos por anos. A história de Gary Busey é um exemplo contundente de como traumas não resolvidos podem destruir grandes carreiras, pedaço por pedaço. 6. Blake Jenner. Blake Jenner ficou famoso repentinamente com a série Glee e por um tempo foi considerado uma estrela em ascensão de uma nova geração. A série musical também foi um grande sucesso na Europa e tornou Jenner um rosto conhecido para um público jovem e internacional. Sua carreira parecia promissora, com outros papéis no cinema e na televisão que poderiam ter garantido um lugar firme em Hollywood. No entanto, sua vida pessoal ficou cada vez mais desequilibrada. Após a separação de sua colega de atuação Melissa Benoist, sérias acusações de violência doméstica vieram à tona, prejudicando permanentemente sua imagem pública. Embora inicialmente não houvesse consequências criminais, a sombra dessas acusações permaneceu por anos e influenciou visivelmente suas chances profissionais. Em 2022, ele finalmente foi preso por dirigir sob influência de álcool, após desrespeitar um semáforo vermelho. O incidente reforçou a impressão de um ator que havia perdido o controle de sua vida. De uma celebrada estrela de série, ele se tornou uma figura cuja carreira foi repetidamente freada por decisões pessoais equivocadas. 7. Eddie Deezen. Eddie Deezen foi por muitos anos um rosto familiar do cinema clássico de Hollywood. Particularmente através de filmes como Grease e Jogos de Guerra, ele também se tornou conhecido pelo público europeu. Ele quase sempre interpretava o desajustado nervoso e peculiar, e disso fazia sua força. Além disso, trabalhou com sucesso como dublador, e assim permaneceu por décadas parte da indústria do entretenimento.
Mas por trás dessa figura aparentemente inofensiva na tela, escondiam-se crescentes problemas pessoais. A partir de 2021, aumentaram os relatos de comportamento estranho e agressivo. Deason foi preso várias vezes pela polícia após causar distúrbios públicos e desobedecer instruções. O que inicialmente parecia deslizes isolados, rapidamente se transformou em um padrão sério. Em 2022, sua situação atingiu um triste auge. Após outros incidentes, um tribunal decidiu que Deason não era apto para julgamento devido a graves problemas psicológicos. Do popular ator de personagens, ele se tornou um homem que não conseguia mais distinguir entre realidade e espaço público. Sua história é menos um escândalo do que um drama silencioso sobre solidão, doença mental e o esquecimento após o fim da fama. Essas 7 histórias mostram um lado de Hollywood que raramente é visto nos tapetes vermelhos. Fama, sucesso e admiração podem construir carreiras, mas não são garantia de estabilidade ou felicidade. Por trás do brilho, muitas vezes se escondem solidão, pressão psicológica e decisões cujas consequências só se tornam visíveis anos depois. O que une todos esses destinos não é apenas a queda jurídica, mas o momento em que a publicidade e a realidade se encontram. Para muitos dessas estrelas, esse momento chegou tarde demais, para outros, chegou com força total. O caso deles serve como um lembrete de que a celebridade não é uma muralha protetora e que cada passo em falso, cada crise não resolvida, eventualmente cobra seu preço. No final, resta a pergunta de quantas dessas carreiras poderiam ter sido salvas se a ajuda tivesse sido aceita mais cedo. Hollywood esquece rápido, mas as histórias por trás desses nomes permanecem como um alerta para a indústria, para os fãs e para todos que acreditam que o sucesso sozinho é suficiente para escapar de tudo.